Olá, eu sou Gilson Martins, designer carioca de bolsa. Eu estou aqui na fábrica do Gilcinho, na minha loja de Ipanema, e eu vou apresentar para vocês uma grande novidade, que é a TV Gilcinho. Foram muitos encontros que a gente teve aqui durante esses quase 4 anos de fábrica do Gilcinho, onde clientes e convidados vêm montar sua própria bolsa, vêm customizar o seu próprio Rio de Janeiro sobre uma bolsa. Então isso foi trazendo assuntos, isso foi trazendo experiências, trocas de ideias, novas amizades que foram criadas aqui, e eu achei que isso seria importante compartilhar. E aqui na fábrica do Gilcinho a gente vai falar de tudo, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de bolsa e, é claro, de como que você mantém a sua bolsa bem conservada, como arrumar, como deixá-la limpinha. Ao mesmo tempo a gente vai falar de moda, a gente vai falar de comportamento, a gente vai falar de turismo, é claro, da nossa cidade. O trabalho que eu faço fala tanto do Rio de Janeiro, manda tanto o Rio de Janeiro para fora, para o mundo. As pessoas vêm aqui buscar esse Rio de Janeiro lúdico, colorido, leve, vem trazer a cidade maravilhosa para cá, ela vai e volta o tempo inteiro. Então é disso que a gente vai falar, da carioca, do carioca, das pessoas que não são, mas que vivem no Rio de Janeiro, declarações de amor com pessoas que moram aqui, mas não são daqui. Então são depoimentos assim que valem a pena compartilhar com todo mundo, porque são coisas, experiências que a gente deve trocar na vida. Só para deixar claro que isso aqui não é uma TV, não é uma grande emissora, então os primeiros episódios foram apenas registros que a gente fez de uma maneira bastante improvisada, inclusive foi uma coisa que aconteceu aqui com o primeiro grupo que veio para me entrevistar, na verdade, e eu acabei entrevistando todas essas pessoas desse grupo de viagem. Então, na verdade, a TV Gilcinho acabou aparecendo daí. Então, não reparem nas qualidades, nos cortes, no som, porque os primeiros realmente estão deixando a desejar, mas valem como registro para o início de tudo. Então eu espero que vocês curtam as histórias, os depoimentos, os episódios, as alegrias e as emoções que acontecem aqui. Venham conhecer a loja, quem é do Rio de Janeiro tem muita facilidade de chegar aqui em Ipanema. Lembrando que se você não puder estar aqui no Rio de Janeiro, se você for de uma outra cidade do Brasil, você pode ir até o site gilcinho.com, que eu criei algumas bolsas exclusivas, peças únicas, muito cariocas só para você. Você vai até lá, gilcinho.com, escolhe a sua e você vai passear com o teu Rio de Janeiro para qualquer cidade do Brasil e do mundo. Hoje estão me dando a oportunidade dessa forma mais improvisada, porque isso não estava no roteiro, não tinha a menor ideia de como fazer. A Lilian ficou responsável de trazer o grupo, eu sabia que algumas de vocês eu já conhecia e sabia do que vocês tinham a intenção de fazer aqui comigo, que eram as entrevistas e tudo mais, mas não da gente fazer tudo ao contrário também, né, ter essa opção justamente para a gente poder falar aqui, né, ter alguma câmera e a gente falar e registrar esses momentos aqui enquanto esse Rio de Janeiro de cada um é construído. Então, muito feliz e satisfeito de eu estar realizando algo que eu queria muito, que é fazer com que a fábrica do Gilcinho seja muito mais além do que vir aqui, do que criar uma bolsa, mais do que fazer uma composição de um Rio de Janeiro único, que é o de cada um, mas que também a gente converse e chegue a conclusões sobre a vida e se divirta, se emocione e saia daqui mais leve, com mais essa experiência na vida da gente. Então, muito legal mesmo. Lindo! Meu nome é Olivia, eu sou do blog Olivia Garimpando Por Aí. Eu comecei meio que como todo mundo começa, tipo, viajando, sempre gostei muito de viajar, e cada vez que eu voltava eu tinha que contar essa história para todos os meus amigos, e aí todo mundo queria todas as dicas de viagem. E aí surgiu a ideia de colocar isso num blog e escrever todas as minhas experiências e compartilhar com os amigos. Só que a ideia foi crescendo, depois eu fiquei desempregada em 2015 e resolvi rentabilizar o blog e comecei a torná-lo mais profissional, procurando parceiros, procurando outros blogueiros, e entrei para a Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem. Criamos então o Grupo do Rio, que é a RBVRJ. Desde então, a gente tem
criado bastante ações, procurado parceiros, estamos tendo esse retorno, as pessoas estão procurando por nós. E é isso, por isso que eu cheguei aqui. Meu nome é Denise. Eu cresci em Santa Cruz, no bairro lá na fronteirinha do Rio de Janeiro. Eu tive uma infância que foi difícil em alguns momentos, e minha adolescência também, mas uma coisa eu tinha uns cadernos onde eu inventava histórias de meninas que viajavam o mundo, mesmo achando que aquilo não era possível para mim. E aí eu cresci, tive acesso a uma universidade pública, me formei, saí de casa, fui morar na Zona Norte, e aí eu parei e pensei, por que eu não posso viajar? Por que eu acho que não é possível? E aí eu comecei a viajar. Minha primeira viagem foi pra França com uma amiga, com algumas amigas, né? E aí depois disso eu tomei gosto, viciei. E aí no mochilão, quando eu tava em Buenos Aires, conheci a Roberta. E aí a gente teve uma amizade, uma coisa louca, né? Ela é de Minas Gerais, né? E aí a gente começou a imaginar um blog de viagem. E aí a gente começou a trabalhar no Ticas Loucas, que hoje em dia é um filho pra mim. O blog pra mim é uma possibilidade de empoderamento. Quando eu penso na minha trajetória, daquela menina lá de Santa Cruz, preta, pobre, que achava que não podia fazer nada, que achava que tinha que crescer e ter filhos, e somente isso, não que seja errado, mas enfim, eu achava que só existia isso na vida. E hoje em dia eu consigo viver um sonho, né? O sonho de conhecer outros lugares e poder dividir isso com outras pessoas. Lindo. Muito bom. Amo. Ai, eu vou aplaudir. Eu sou Regina Ock, eu escrevo o blog Turista Full Time há 4 anos. Eu sou filha de uma família humilde, sempre sonhei em viajar e nunca tive a possibilidade. E eu comecei a viajar depois dos meus 30 anos. E um belo dia eu virei para o meu marido e falei que eu tinha um sonho de fazer uma viagem pela Europa antes dos 40 anos, enquanto eu tivesse disposição, né, para andar muito e tal. E aí um belo dia meu marido chegou em casa e falou que tinha sido transferido para a Holanda. Se isso cumpria o meu desejo de fazer uma viagem, né, pela Europa, um mochilão, antes dos 40. Eu tinha exatamente 38 anos nessa época. E nesses 8 anos eu consegui percorrer vários lugares que assim habitavam o meu imaginário, que eu pensava que eu nunca conseguiria conhecer, e eu consegui conhecer e revisitar, enfim. E durante essa trajetória toda eu escrevia meus diários de viagem, porque eu sou professora de português, tenho formação no magistério e sempre escrevi e li muito desde criança. E um belo dia meu filho virou para mim e falou: mãe, por que você não publica um livro? Já que você faz tantos diários de viagem, né? Eu falei: quem vai querer ler meus livros? Eu não tenho, né? Eu sou famosa. Ele falou: então faz um blog. E aí ele chegou em casa um dia, me ensinou o mínimo, né, para eu poder sobreviver numa plataforma, me abandonou com o desafio de descobrir o restante por minha conta, e de lá para cá eu tenho escrito minhas viagens, minhas vivências, e aí hoje em dia eu brinco que eu sou uma paulista de nascimento com coração holandês e uma alma carioca. É isso. Meu nome é Júlia, eu tenho um blog de viagem chamado Fora da Toca. É Fora da Toca porque eu sou canceriana e o símbolo é um caranguejinho que eu fiz inspirado em mim, então eu até fiz ele de pelúcia, então eu levo ele pra viagem, tiro foto com ele quando eu vejo. E aí eu acabei querendo fazer o blog porque eu viajava e quando eu contava pros meus amigos eles ficavam: não, mas peraí, onde você foi? Eu também quero ir, não sei o que, eu quero... E aí tinha que contar também, de novo, a mesma história, 37 vezes. E aí eu acabei começando a criar o blog pra isso. No começo eu fiquei meio apavorada, nossa, vou me enfiar em fazer isso. Quis parar umas 3 ou 4 vezes, mas aí o blog rende muito mais, porque a gente imagina que a gente conhece um monte de gente legal, faz um monte de amizade incrível,
porque é muito mais do que eu esperava na vida. Eu nunca imaginei que eu ia fazer amizade por causa de blog. E acho que é das coisas mais gostosas que tem no blog, independente de você conseguir parceria, fazer coisa de graça. Acho que a amizade que a gente cria, a gente poder ser maluca, falar de viagem entre si sem ninguém julgar a gente, isso é muito legal. Eu acho que eu conheço alguns de vocês aqui, outros eu entrei hoje pra falar de verdade. Mas eu sou a Clécia, do Por Ser Viajante. E eu vim morar no Rio há 5 anos, perceberam meu sotaque, me denunciei. Eu sou pernambucana, morei em Pernambuco quase a vida inteira, numa cidade muito interior de Pernambuco, até os meus 18 anos. E daí ir morar numa outra cidade, que era a capital de Pernambuco, Recife. E foi quando eu comecei a descobrir o mundo. Ir sozinha para Recife, enfrentar o mundo sozinha, ver... descobrir uma força que eu não sabia que eu tinha. E foi daí que comecei a me apaixonar por o que existe além daquele pequeno mundo que até então eu conhecia. Meu primeiro emprego, o meu primeiro salário foi para pagar uma viagem, que foi pro Rio. Eu vim conhecer o Rio e no Rio eu conheci meu marido, que a gente teve um namoro muito rápido. E eu vim pra cá 8 meses depois. E desde então eu tô aqui. E a gente começou a viajar junto, e foi quando veio o blog. Nosso primeiro mochilão, a gente fez um mochilão na América do Sul. Eu vim, a gente viajou, conheceu a Argentina, conheceu o Uruguai, e eu voltei com aquele negócio, eu preciso contar as histórias. Tanto é que o leminha do meu blog não é nem dicas de viagem, era contar histórias. Eu queria contar tudo que eu tinha visto. Eu queria juntar as histórias das pessoas que eu conversava, vocês que eu encontro no caminho, e colocar no blog. E os livros acabaram vindo também, porque eu acabei fazendo um projeto de livros, que é uma coisa que estava sempre na minha vida. Então, o meu blog é sobre empoderamento feminino, é sobre ler, é sobre ver o mundo de outra forma, é sobre se descobrir como mulher, como viajante, como uma pessoa que compartilha histórias, que troca ideias. É isso. Eu tenho 62 anos, eu também tive uma infância pobre, uma adolescência pobre, eu nunca tive viagens, nunca viajei, né? Viajava assim, com uma amiga, às vezes para casa de uma amiga no fim de semana, mas não pensava, não tinha essa possibilidade. E quando eu conheci meu marido, a coisa que ele mais amava fazer era passear, viajar. E quando a gente começou a namorar era isso, era passeios, coisas simples. Eu ia acampar num lugar, ia para casa de um amigo, mas para ele isso sempre foi um valor. E aí a gente começou a fazer viagens, fazia viagens com os filhos e fazia viagens sozinhos. Mas eu sempre trabalhei, né, desde os 18 anos, eu me formei em professora, e isso, assim, dificultava muito as viagens, porque viajar no período de férias era muito caro, então a gente não podia. Viajar fora do período de férias era complicado para deixar o trabalho, né? E aí, em 2008, final de 2008, meu marido me fez uma proposta, falou: para de trabalhar, vamos aproveitar para a gente poder passear, viajar, fazer as coisas. Comecei a viajar e em 2009 eu fiz a primeira viagem só baseada em blogs de viagem, né? Porque foi quando eu conheci uma prima que falou para mim: Lília, você pode fazer viagens muito mais baratas, né? Se você pesquisar em blogs de viagem e tal, ver milhas e não sei o quê. E aí eu fiz isso e organizei a primeira viagem para Paris completamente, só eu organizando a viagem. Eu fiquei tão feliz porque eu só pesquisei em blog, e quando eu voltei meu marido falou assim: poxa, tanta dica boa que você pegou, por que você não faz um blog também, né? Então eu escrevo um blog que se chama Uma Senhora Viagem, que eu achei que era uma coisa que combinava comigo, né? Uma senhora que pode propor uma senhora viagem, uma big viagem, né?
Mais legal, poder falar só de viagem, ninguém falar que a gente é chato. A gente fala, ou que é snob, né? Ou que tá ou querendo então se você fala, aparecer. você falar de Nova York como se fosse assim, ali, Nova Iguaçu. E a pessoa não te julgar, nossa, como você é snob, você E a tá gente indo- nem vai, Não, a gente já foi tem 30 anos, mas é mesmo falo, só eu postando todo dia no Instagram. Eu falo mal de Nova York como se fosse super íntimo de Nova York. Não interessa. Eu amo Nova E York. ver o lanchinho no almoço, né? Quem vê? O perrengue que é. Eu faço questão de falar pra minha filha, eu passei 20 dias em Paris, mas eu comi, acho que foram 3 ou 4 vezes em restaurante, o resto era sanduíche. Na rua. Como diz um amigo meu, eu tô comendo sanduíche, mas eu tô comendo em Paris. Exatamente. Sentado naquele sabor que já carregou toda a moeda, olhando pra Torre Eiffel. Eu só tava no gravar. Olha essas bolsas aqui, que lindas. Essas aqui são as Clutch Soft customizadas. As blogueiras fizeram as delas, eu gostei muito. Ficaram super bonitas, super criativas, mas essas aqui eu que fiz e elas podem ser sua. Uma ou outra, elas estão lá no site gilcinho.com. Vai lá e escolhe e vai tirar uma onda aí com a tua Clutch no Rio, no Brasil e no mundo.